Olá pessoal, eu sou Adilson Massango, angolano vivendo aqui no Brasil. Aqui no canal você vai ver vlog, cultura, família, viagem e muitas experiências nossas. Bora pro vídeo? Você já imaginou sair de Angola e começar uma nova vida aqui no Brasil? Hoje eu vou contar a minha história para você. Como foi sair do meu país e vir viver aqui no Brasil? Nem todo mundo sabe. Vir para o Brasil mudou completamente a minha vida. Para quem não me conhece, eu sou Adilson Massango, angolano. Aqui no canal eu compartilho vlog de família, viagem, cultura, a minha vida pessoal, que é meu dia a dia, e muitas experiências de vida. Então, eu sou o terceiro filho da minha mãe. Veio o primeiro, o André, o segundo, o Zeferino, terceiro, eu como Adilson, e o quarto, que é o João, que a gente fala que é o nosso xodó, o nosso caçula. Como surgiu a ideia de vir aqui no Brasil? Primeiramente, nós em Angola, a gente consome muito os jornais, né? Através da televisão, dos canais televisivos, né? Que são consumidos muito em Angola, como a Globo, Record, muitas novelas brasileiras, enfim, muita coisa. Então, desde pequeno, eu já venho acompanhando, principalmente os noticiários daqui do Brasil. Sempre eu tinha um sonho de poder conhecer o Brasil, né? Sempre eu tive esse sonho. Eu sempre tive o sonho de poder um dia estudar fora do país, mas nunca imaginei que seria vir estudar aqui no Brasil. Eu queria fazer medicina, e a medicina que eu queria fazer seria em Cuba. Esses dois amigos que eu mencionei, Otávio, já mandou um rala para o meu brother aí, meu amigo de infância, e também o meu caçula, Reginaldo. Bom, para onde você esteja, que Deus te abençoe também. Eles já tinham um intercâmbio. Teve aqui dois pastores que já estudavam aqui no Brasil, o pastor Munza e o pastor Diniz. Também saudação para os meus pastores aí, do fundo do meu coração. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Eles já tinham esse intercâmbio de poder vir aqui no Brasil. Então eles me procuraram e me fizeram um convite. Adilson, nós estamos para ir para o Brasil. Temos essa oportunidade, porque o feliz que está lá, que é o pastor Munza, né? Que está no Brasil, ele quer fazer esse intercâmbio para a gente ir lá. Então, como já era um sonho, um desejo meu, desde pequeno, vir aqui no Brasil, eu havia comentado, cara, velho, eu quero ir para Cuba. Eu quero ir para Cuba. Nunca pensei, nunca cogitei em vir aqui para o Brasil. Aí eles fizeram uma ligação com o pastor Munza e na nossa conversa, o pastor ainda mencionou, cara, você tem que vir em um país onde já fala a língua portuguesa, né? Para você não ter dificuldade de sair daqui, vai para Cuba, ainda vai ter que aprender a língua cubana, né? Que é o espanhol, que você ainda vai ter que falar aí, aprender. Então, seria bom você vir aqui. Aqui já tenho a ideia como funcionam as coisas, tudo mais, enfim. Então isso acendeu um desejo, aquele que estava no fundo do meu coração, que era conhecer o Brasil desde pequeno. Então eu comecei a fazer os procedimentos. Junto, né? Os três, eu, Reginaldo e Otávio, começamos a fazer os procedimentos para que a gente pudesse vir aqui no Brasil. Esses procedimentos nada mais, nada menos do que era para que a gente viesse estudar aqui no Brasil. Não era por motivo de trabalho, era um sonho, né? E também se profissionalizar, que é através dos estudos, que é a faculdade. Amigos, foi muito difícil. Foi muito difícil
sair de Angola para o Brasil. Ainda mais a gente que vem de uma família, né, que não temos recurso financeiro, uma família de baixa renda. Eu cresci na periferia de Angola, Luanda, aí em Ngombota, bairro de Boa Vista. Então, quem conhece essa cidade já comenta aí, deixa aí nos comentários, né? Essa cidade. Então, além de tudo isso, a ideia de vir para o Brasil, ele surgiu depois que aquela chama que tinha, né, no meu coração de poder conhecer o Brasil, além disso, ela também surgiu porque era a porta de entrada para novas oportunidades para a minha vida pessoal e também para o meu crescimento espiritual. Então, dificuldades. Eu falei que foi muito difícil, né? Para quem não sabe, hoje, a maior parte da juventude quer emigrar para fora do país. Então, lá naquela época, 2013, 2014, né? 2013, 2014, quando eu saí de Angola, era um desejo mesmo, desejo e sonho também de poder conhecer o Brasil. Eu até pensei que a minha passagem, a minha vinda para o Brasil seria muito rápido. Era vir estudar e depois voltar, era isso. Mas, diante disso, enfrentei várias dificuldades, eu confesso. A primeira dificuldade é meio financeiro, né? Que eu já mencionei que minha família é de baixa renda. Eu trabalhava em Angola como professor também, mas também é aquele salário. Então, diante de tudo isso, eu enfrentei muitas dificuldades. Primeiro, a burocracia. A burocracia naquela época, 2013, 2014, para sair de Angola para o Brasil, era o visto. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Quando falo que tudo é dinheiro, é porque tudo é mesmo dinheiro. E naquela época, nós estávamos há alguns anos que saímos da Guerra Civil, então as coisas eram muito difíceis. Eu acredito que hoje está muito mais do que aquela época que eu saí de Angola. Acredito nisso, não sei, né? Porque já faz aí 11 anos, ó, acabei falando. Faz 11 anos que eu já estou aqui, 10 anos, caminho de 11 anos. Abriu agora, que eu não volto para o meu país. Então, encontrei várias burocracias. Uma delas é no tratamento, primeiro, do passaporte. Em Angola, tudo, se você não tiver, ó, você não consegue. Fizemos os nossos corre, conseguimos levantar um dinheiro, demos a entrada os 3, conseguimos o passaporte, fomos para a embaixada, outra burocracia, que é uma lista enorme. Naquela época, para entrar no Brasil, você tinha que ter, eu acho que eram $400. Eu nunca tinha nem visto o dólar. Então, quando eu peguei aquela lista, vi que ainda era necessário eu ter, né, $400. Isso me deixou... Quer dizer, cada resposta que... As dificuldades eram imensas. Tudo era valores. E eu estava prestes a desistindo. Para dar entrada na embaixada, tinha que ter um valor. Para sair de Angola, tinha que ter um outro valor. Agora me esqueço quanto é que era a entrada do visto. Pediram que a gente tinha que ter o cartão de vacina, que equivalia a 10 anos internacional. Quando a gente foi fazer essa documentação, também quase desisti, porque foi um valor que eu não tinha. A vacinação também era valor. Fazer a consulta, a radiografia, sei lá, tudo era valor. E naquela época, como havia mencionado, poucos anos estávamos saindo da Guerra Civil, que tinha terminado em 2001. A guerra que pegou muito em Angola, né? A gente estava saindo de uma guerra civil
Era por aí 13 anos da Guerra Civil que a gente passou, que terminou aí por volta do ano de 2001, a Guerra Civil. Então tudo era muito difícil. Eu sei que muita coisa já não me lembro, mas sei que Deus colocou as mãos, né, sobre a minha pessoa, fazer essa diferença. E quando a gente chegou aqui, enfrentamos muitas dificuldades. Primeiro de adaptação, de alimentação eu não reclamo, porque fui o primeiro que me adaptei muito bem, né, a respeito da comida, alimentação, como bem, louvado seja Deus, né? A primeira coisa que eu gostei quando cheguei aqui no Brasil, provei, foi o cuscuz. Eu amei o cuscuz, né? Daqui do Nordeste, aqui na Bahia. Depois foi a lasanha, a primeira vez que eu comi a lasanha também. Então gostei. A Angola também tem, mas nunca tinha comido não. Se comi não me lembro. Mas aqui eu comi a lasanha, o cuscuz, eu amei mesmo. E outros pratos que eu comi, né? Como embuchada e outras. Então, não tive muita dificuldade quanto à alimentação, mas ao fuso horário a gente teve muita dificuldade, o dinheiro, o câmbio, tivemos muita dificuldade de adaptação, a gente oferecia às vezes os trocados as moedas, porque não sabíamos, era muita dificuldade que a gente passou aqui, né? E quanto mais também na faculdade, os colegas, o professor, era muito, eu falo assim, era muito chato, né? Senti que parece que você fala diferente, as pessoas te falando que você fala diferente. E além disso aí, em outras regiões que a gente viajou, muito preconceito também, passei, né? Vivenciei isso, muito preconceito. Na verdade, eu falo que eu vim descobrir que propriamente ser negro é aqui no Brasil. Porque em Angola a gente não liga a isso não, né? Eu acho que a gente não liga porque eu sei, nunca ouvi esse negócio de preconceito. Eu vim ouvir aqui no Brasil. E quando as pessoas falavam, eu não me ligava muito, né? Associava o que minha mãe falava, mundele que é mulato, né? No nosso quimbundo, mundele. E quando as pessoas começaram a falar, né, fazer os preconceitos, que viemos descobrir que era crime, né? Dava processo, tudo mais, enfim. Isso começou a pesar a nossa consciência também. Então eu falo que me descobri que eu era negro aqui no Brasil. Interessante isso aí, né? Interessante. Tirando essa parte de preconceito, se vocês depois quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo e falar sobre isso. Quais os preconceitos que eu já sofri aqui no Brasil, tá bom? Se quiser pode colocar aí nos comentários. E diferenças culturais. Nossa! Cultura muito diferente. Quando eu cheguei aqui no Brasil, cheguei pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Entramos pelo Rio, ficamos na casa do pastor Diniz. Foi naquela época, porque ele morava na entrada aí do Complexo Alemão. Isso é muito engraçado quando eu lembro. Eu falo que depois parece de 2 dias quase fomos mortos. Nossa, velho. A gente subiu o morro correndo sem saber, porque estávamos perdidos no Rio de Janeiro. Quando encontramos a casa, a gente subiu correndo, né? O bairro, na verdade. A gente subiu correndo, esquecemos que era na favela. E tinha um olheiro aí e nos colocou, para aí. Mas tudo bem, passou. Bem, estava a falar sobre impressão aqui no Brasil, quando cheguei. Quando eu cheguei, porque cheguei no Rio de Janeiro, tudo lindo, eu achei que o Brasil era tudo aquilo que a gente via na televisão, né? Que era guerra, traficante em tudo quanto é lado, polícia atrás de bandido, tudo isso aqui eu vivenciei quando eu cheguei, porque cheguei no Rio de Janeiro. Então,
cheguei à conclusão que era aquilo que eu estava assistindo mesmo. A gente já sabia que o Brasil é enorme, grande, mas só não sabíamos a dimensão ou a distância de quilômetro, né? Como, por exemplo, de um estado para outro. Porque lá em Angola, a província, de um lugar para outro, a gente faz em um dia, né? Ou tem também províncias que você faz 24 horas e tudo mais, enfim. Mas não tínhamos essa noção. A cidade achei linda, Rio de Janeiro, quando chegamos, né? Quando chegamos no Rio de Janeiro, cidade muito linda. Ficamos aí alguns dias e pegamos o ônibus. Não tínhamos o valor do avião. Na verdade, a gente tinha, mas não sabíamos. A primeira coisa que a gente começou a ter dificuldade foi... eu vou contar isso também no outro vídeo, vou deixar aí um spoiler. Chuta aí quanto é que a gente comprou o chip do celular. Chuta aí quanto é que a gente comprou o chip do celular lá no Rio de Janeiro. Éramos 3. Compramos o chip e ainda depois colocamos o crédito. Chuta aí quanto a gente gastou. Pronto, vou deixar aí. A outra foi comprar um refrigerante. Cara, foi muito engraçado. A gente não sabia que o refrigerante aqui no Brasil era refrigerante. Se falava refrigerante. Em Angola é gasosa. É gasosa. A gente chegou numa barraquinha, perguntamos na moça, bom dia. Ela, o quê? Sei lá, se comecei, a gente falava como. Ela não entendia. Mas a gente quer gasosa. O quê? Gasosa. O quê? Gasosa. Nossa, foi muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Até que a moça falou, você quer isso? A gente, aquela aí. Ó, falávamos assim em gesticulação, sabe? Com línguas de sinais. Ai, Jesus. Engraçado demais, velho. Aqui no Brasil, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato da organização, né? Organização via metrô, via as cidades, os prédios. A Angola também tem prédio, tudo, mas enfim. Mas, sabe, era muito diferente. Sabe, o cheiro diferente. Era, cara, velho, sei lá. Era muito gostoso. Era. Isso mesmo, era muito gostoso. Então é isso aí. Mas depois a gente pegou o ônibus, passamos 48 horas, eu acho que foi 48 horas de Rio de Janeiro até aqui na Bahia, né? Bahia, Feira de Santana, quando a gente foi para a faculdade. Passamos perrengue, perdemos coisas no ônibus, a gente não sabia, a gente pensou que estavam nos raptar, muita coisa, muita coisa, mas foi tranquilo, chegamos na paz, fomos recebidos, acolhidos na faculdade e ficou tranquilo. O que mudou na minha vida após chegar aqui no Brasil? Bem, hoje eu vejo que essa decisão mudou a minha vida. Por quê? Aqui eu construí a minha família, novos sonhos e muitas experiências. Após o término da minha faculdade, pós-graduação e outros cursos que eu fiz, me casei. Casei, uma mulher linda, amo demais, da cidade aqui para onde eu moro. Um dia eu vou fazer um vídeo da minha cidade. Tive os meus filhos, tenho 3. Então, tive muita experiência, aprendi a ser pai, aprendi a ser gestor, aprendi coisas que jamais eu tinha noção. Aprendi a enfrentar desafios e lutas internas, sabe? Lutas internas. Aquelas que muitas das vezes, ainda quando eu passo, penso na minha mãe, sabe? Penso em minha mãe. Hoje eu sinto saudade da minha família, com certeza. Muita saudade. Isso muitas das vezes é que me deixa assim, né?
Mas minha família me faz muita falta. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. São 11 anos que nunca mais a vi. Por que eu não vou? Falta de recurso. Preciso resolver algumas documentações. E não gostaria de ir somente eu, né? Queria levar minha família para conhecer minha esposa, que nunca viu, a minha mãe. Quer dizer, ver pelo WhatsApp, né? Redes sociais, os meus filhos que estão crescendo. Tem que conhecer a minha família. Gostaria imenso. Quero muito, ainda é meu sonho. Mas parece que eu vejo que quanto mais eu corro, parece que está mais difícil. Ainda bem que eu tenho a palavra de Deus em meu coração. Ainda bem. Mas, se você gostou dessa história e quer acompanhar mais sobre a minha vida, cultura, família e experiência de Angola e Brasil, se inscreve aqui no canal, deixa um like, ativa o sininho das notificações para não perder outros vídeos que ainda vou postar. Só para finalizar, hoje meu sonho, a minha luta é tentar me restabelecer para que eu possa conseguir alguns valores e visitar minha família. Levar minha esposa, os meus filhos, para poderem conhecer a avó, a família, os meus irmãos, os primos, as tias, os sobrinhos. Esse é o meu desejo, quero muito. Eu já falei até para minha esposa, eu não quero abrir nenhuma campanha no YouTube, não quero, mas o que talvez vocês possam me ajudar é se inscrever no meu canal, curtir os vídeos, compartilhar, deixa aí nos comentários o que talvez eu possa gravar, né? Compartilhar muito esse canal. Vocês poderiam me dar essa força de poder realizar o sonho, não só meu, mas também da minha esposa, dos meus filhos e da minha mãe, que está lá em Angola. E os meus irmãos, minhas tias, meus tios, meus primos, meus sobrinhos e toda outra família, né? Então esse é o meu desejo. Se você ficou até agora aqui, né, comigo, eu só quero dizer que muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E se tem algumas coisas que eu não falei durante essa conversa, coloca aqui nos comentários, tá bom? Deixa aí nos comentários o que talvez você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos, que eu vou estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Valeu!